Meus nobres cartoleiros, como estamos? Tudo certo? O Bons e Baratos vai muito bem, obrigado. Esse é mais um vídeo que a gente começa orgulhosamente apresentando desempenhos positivos aqui das nossas escalações. E depois de tantas rodadas indo bem, principalmente nesse segundo turno de Brasileirão, os resultados estão começando a aparecer, meus nobres amigos. Um deles, o mais importante, na Liga dos Super Dicas, na nossa liga principal, o Bons e Baratos é simplesmente o oitavo colocado. Pois é, disputando aí com todas as nossas escalações principais, né? E repletas aí de possibilidade de escalação, né? Por conta dos preços. A galera pode escalar do quanto valor que for, né? Aqui a gente fica limitado à média dos cartoleiros, mas mesmo assim os times aqui não estão dando sopa para o azar e é tipo aquele time zebra, né? Sabe que não tem nada a perder, então ele vai pontuando daqui e sempre pontuações com valorizações altas e isso está garantindo um sucesso danado para Bons e Baratos. Eu começo dessa forma que, é claro, mostrar para vocês esse painel e também o nosso desempenho, que foi muito bom na última rodada, que foi a 31ª. Muito bem, essa primeira imagem é simplesmente o nosso ranking do Super Dicas. Eu foquei para poder mostrar a posição do turno, né? A gente vê aí os primeiros colocados, um parabéns para o Diogo Valles, o Biratã Júnior, Elton Ramos e o Pedro Dom, são o nosso aí, o quarteto principal. E os nossos times aqui, Bons e Baratos SD, tá logo ali na oitava colocação. São 617 pontos conquistados só nesse turno. E querem saber mais? Foram valorizadas 65,11 cartoletas. Foram adquiridas, né? Não valorizadas. E logo num pedaço em que a gente tem aí o mercado do Cartola, né, totalmente estabilizado, né? Não é igual naquelas primeiras rodadas que quando a gente escala jogadores muito desvalorizados ou muito baratos, ele tende a ganhar muitas cartoletas, né? Estamos indo contra a maré sempre e pontuando e valorizando bastante. E isso é importante sempre mostrar porque o Bons e Baratos é cheio de limitações, como todos sabem, né? Uma outra observação, no ranking do segundo turno nacional, o nosso time está entre os 45 mil primeiros, 45.387, sendo mais preciso, né? Então seria na faixa dos 45 mil, e é isso aí, o nosso time por enquanto. E quanto à nossa pontuação na última rodada, 56,39, 7,82 cartoletas de valorização. De todos os jogadores, o único que perdeu cartoletas foi o Robinho e o único que negativou também. O resto do time teve um bom desempenho. Na defesa, todos os SGs foram adquiridos. No meio de campo, aí só vacilou. O meio de campo inteiro foi muito mal, né? Essa foi a parte negativa do time. Enquanto que no ataque o Romero fez gol, o Pablo fez gol também, só que ficou um pouco abaixo do que a gente espera para um jogador que faz gol. O Rafael Sobis deu uma comprometida. Assim, mesmo se a gente tivesse escalado o Ábila, não teríamos muito sucesso, porque o nosso amigo desperdiçou um pênalti, né? Fez um gol de pênalti agora contra o Corinthians, mas perdeu pelo Campeonato Brasileiro, quando valia cartola e muita gente tinha escalado, né? Umas coisas que acontecem. Até o Bruno Rodrigo também, ó, fez gol hoje no jogo, e contra a Chapecoense não fez nada, né? Ficou nos 4,70. E por fim, o técnico Oswaldo de Oliveira, favorecido por ter tido o SG, pontuou aí próximo dos 5 pontos. E essa foi a nossa 31ª rodada. E agora então, chegou o momento de mostrarmos a escalação do Bons e Baratos para essa 32ª rodada do Brasileirão. Lembrando que já tivemos um jogo realizado que não valeu para o Cartola, que foi a vitória do Botafogo de 1-0 sobre o Santa Cruz, e é até uma pena, né? Era um jogo aí que o Fogão nos ajudaria bastante por conta do SG que obteve, né?
Ainda mais que tem ali jogadores que estão mitando aí bastante nas últimas rodadas, né? O Vitor Luiz, o Emerson Santos e o Sidão também, quando tem SG, sempre costuma fazer uma DDzinha. Mas é isso aí, esse jogo não contou, a gente vai pro restante da rodada agora do fim de semana e a nossa escalação vai ser a seguinte. Bem, essa escalação saiu um pouco abaixo da média dos cartoleiros, que está em 124 e uns quebrados. Conseguimos aí fazer um time custando 122,64 centavos de cartoleta. Na defesa vocês veem um jogador no vermelho, Paulo André aparece como dúvida, mas isso é por conta dele não ter jogado contra o Coritiba. Ele foi poupado por conta de um machucado no olho. E nós lemos as notícias sobre o Atlético Paranaense, fizemos a interpretação de que dificilmente o Paulo André vai ficar de fora, como o Atlético Paranaense, junto com todos esses times aí apostados na defesa, são aqueles que a gente acredita que podem ter o SG. Nós também utilizamos essa estratégia de mesclar na defesa, e então vamos com o jogador do Atlético Paranaense. Parar pelo Flamengo. É importante ter um lateral em jogos assim que o SG não é tão garantido, né? Mas eu acho que o Flamengo jogando no Maracanã lotado e pegando embalado, né? Contra o time do Corinthians. Ainda mais que temos aí também o Paulo Guerreiro, né? Vai ter a lei do ex, tem o Diego que vive grande fase e é unanimidade na rodada. Então são circunstâncias que eu acho que podem ser benéficas ao rubro-negro nesse jogo. É claro que é um clássico de maior rivalidade de torcidas no Brasil, né, por conta dos tamanhos. Sempre que tem Flamengo e Corinthians, são jogos que podem haver surpresas, né? Então, mesmo a gente apostando aí, claro, de leve e no lateral, por conta dos riscos desse jogo, né? O Mina já é uma unanimidade, jogador mais escalado da rodada. O Denis, pelo São Paulo ter vencido o Fluminense e voltou a ganhar, ele pode aí ter o SG contra a Ponte Preta e ainda fazer umas DDs. O Fábio Santos, outra unanimidade. O Atlético é um pouco diferente do Flamengo, porque o Galo deve ter o SG contra o Figueirense sem maiores dificuldades. Em compensação, nós estamos com essa estratégia de mesclar. Não colocamos, né, dois jogadores de nenhuma equipe, não repetimos, então por isso o jogador atleticano está na lateral. E o palmeirense vai aí, o Mina na defesa, são dois jogadores que, juntamente com o Diego e o Dudu, mais o Robinho, nem tanto que o pessoal pode escolher Fred. Mas Fábio Santos, Mina, Diego e Dudu, todo mundo vai ter. No meio de campo vai ter uma loteria no Galo entre Júnior Urso e Otero. Nós estamos com a opção do Júnior Urso, jogador que eu também escalei no meu time, o FC Toro. E por fim, fazendo uma aposta no Douglas. Grenal aí, o Grêmio arranca como favorito por conta da campanha negativa do Colorado no Brasileirão, né, que está se recuperando, venceu o líder Flamengo no Beira-Rio, mas um Grenal vai ser na Arena do Grêmio, e isso aí é jogo bom que pode imitar aí o Douglas, o Luan, e até o Everton também, que já está merecendo a titularidade. E na frente nós já apresentamos o Guerreiro, falamos do Diego também aí no meio de campo. Temos o Robinho, jogador importante aí, não pode faltar algum atacante do Galo que pega o Figueirense. Os outros são o Cleison e o Fred, ainda tem o Lucas Prato que sempre entra no segundo tempo e volta e meia faz os seus gols. O tento que ele marcou uma vez contra o América Mineiro foi a coisa mais linda, aquela bola na gaveta, né? E fechando o Dudu, que era para ser o Gabriel Jesus, falando sobre os nossos times principais, mas o Gabriel Jesus suspenso, vai ficar fora. E o Dudu tinha tirado 6 pontos e pouco contra o Cruzeiro, mesmo com o jogo ficando 0-0. Contra o Figueirense já foi muito mal, mas a gente não apostou nele, então continua aí com todos os créditos do mundo. E foi até bom ele ter tido essa desvalorizada, porque agora, quando a gente escala, ele novamente tende a nos oferecer cartoletas. E o técnico Marcelo Oliveira, do principal favorito da rodada. Junto com o Palmeiras, né? Palmeiras e Galo, os grandes favoritos. Beleza, beleza, o time está pronto, as cartas estão postas à mesa e vamos aí com tudo então para mais uma rodada, tentando mais uma mitada. E o Bons e Baratos agora que viu que está em 8º lugar na Liga do Super Dicas,
né? A nossa liga aí principal, aí que a gente vai tentar com tudo mesmo esse título, né? Já pensou ser campeão do segundo turno com um time bom e barato? Que a gente sempre escala de acordo com a média dos cartoleiros e tentando valorizar, né? Fazemos de tudo para evitar os jogadores que podem perder cartoletas, como nessa, por exemplo, o Hernani era uma excelente pro meio de campo, ele tirou 9 pontos no último jogo, a gente já deu uma evitada e colocou o Douglas, né? O Douglas, eu tinha esquecido. Na lateral eu cheguei a pensar em ir com o Léo do Atlético Paranaense, mas ele tirou 9, o Atlético teve o SG no clássico contra o Coritiba, e a gente conseguiu pescar lá o Paulo André, que não jogou e pode valorizar. Enfim, é sempre esse o nosso trabalho, o objetivo sempre de tirar os times do buraco, né? E a gente vai mantendo a regularidade aí por todo o ano. E tá bom, galera, já foi por hoje. Aquele abraço e bora, Vitar!